Como que a gente vai saber se a gente pode dar intimidade ou não pro outro? Existem pessoas que a gente vê na sua vivência, nos seus atos, que não querem saber da sua vida para poder te ajudar, mas sim só querem saber para te prejudicar. No caso do rei Ezequias, ele foi manipulado por um presente. E aí que ele perdeu a guerra, né? Porque ele deu intimidade, ele falou da vida pessoal dele. E quando você fala da sua vida pessoal, você tá dando brechas para que a pessoa possa fazer na sua vida o que ela já sabe. Vai usar aquelas informações suas para poder te prejudicar. Então você tem que tomar cuidado com quem você fala, com quem você conversa sobre determinadas coisas. Tem gente que não quer saber, tem gente que somente quer fofocar. E tem gente que tá ali com você, desejando o seu bem, querendo o seu bem. E aí você vai discernir espiritualmente se você deve ou não ter intimidade com determinadas pessoas, né? E isso não é ruim, porque não tem nada a ver com deixar de amar o outro, mas sim continuar assim amando o outro. A gente precisa tratar bem todas as pessoas, mas a intimidade é um outro nível. E assim, Jesus ele nos ensina muito sobre isso também, que ele tinha, era Pedro, Tiago e João. Tem até aquela musiquinha, Pedro, Tiago, João, Marquinhos. Então, Jesus ele dava intimidade para algumas pessoas, não eram todos os discípulos que sabiam exatamente o que Jesus ia fazer no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, quem foi que foi com ele? Não foi todo mundo, não foram todos os discípulos, foram os que desejavam ter intimidade com ele, né? Então, que queriam também viver o que ele estava vivendo, né? Então, até com Jesus isso acontece. Então, a gente também tem que aprender a não. E uma das coisas que deu acesso eu não lembro o nome de quem ele deu acesso, mas o rei Ezequias deu acesso por meio de um presente, ou seja, um presente comprou o coração dele. E o que pode fazer com que as pessoas acessem o nosso coração? Muitas das vezes pode ser sim um presente, e aí você se sente amada, e você não sabe a intenção do coração do outro, e aí você chega e começa a falar da sua intimidade. Pode ser uma pessoa tratando bem a pessoa te trata bem, porque ela tem interesse, e aí chega e você dá intimidade do seu coração sem nem perceber, porque a pessoa falou algo bom pra você, te cativou emocionalmente, e você vai e acaba caindo nisso. E a gente pode ver, ou se é uma pessoa que ela gosta muito de ser ouvida, a gente tem que saber o que nos faz abrir o nosso coração quando o outro age de determinada forma. A gente tem que olhar quais são os detalhes que fazem. Ali no caso do Ezequias foi um presente. Mas na nossa vida pode ser a carência, pode ser muitas coisas que a pessoa pode. Se você não tiver noção, você pode acabar dando acesso pra uma pessoa que tá interessada só em saber da sua vida pra focar pro outro. E assim vai, assim, tem muitos exemplos e a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas coisas, né? E essa era uma das coisas que eu tinha necessidade de aprender sobre quem posso dar intimidade ou quem não posso. E é uma das coisas que o Espírito Santo tem me ensinado e a gente aprende muito com a palavra, que a palavra é maravilhosa. E assim, quando a gente realmente deseja, porque é assim que a gente consegue acessar as coisas do Espírito com desejo de aprender mais de Deus, de aprender a viver aquilo que Deus se agrada. E Ele mesmo nos dá intimidade dependendo do seu coração. Se o seu coração está puro, se você está só interessado em saber, mas não quer ter intimidade com Deus. E Ele também age dessa forma. Se Ele vê que você tem um coração que deseja, mas não está puro, se você só quer interesseiro, Ele sabe o nosso coração. E assim acontece com as outras pessoas. As pessoas, às vezes, elas têm interesse. E às vezes não é aprender, às vezes não é te ajudar, mas sim buscar aquilo para poder te fazer mal. Então, assim, Rei Ezequias é um dos exemplos de José do Egito e Jesus sobre intimidade, né? A gente tem que, assim, aprender e desejar conhecer a nós mesmos para que a gente